Boa noite, bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Koinonia. Esse que é o nosso primeiro domingo do mês de agosto. Esse mês de agosto nós estaremos trabalhando com o tema de missões, algo que é muito relevante em nossa vida cristã, que você possa juntamente conosco louvar a Deus e aprender um pouco mais da palavra do nosso Pai. Também queria lembrar você mais uma vez de se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar nossas atividades no Instagram. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam ter a sua vida tocada pela palavra que vai ser pregada hoje. Então reúna sua família, deixe a sua Bíblia nas mãos e desfrute desse momento para que a palavra de Deus possa tocar profundamente a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto online da nossa querida Igreja Koinonia. Que bom ter você aqui conosco nesse primeiro domingo do mês de agosto. E o mês de agosto na nossa igreja é o mês de missões. Este mês nós estaremos olhando para a vida da igreja e particularmente olhando para um texto ou um livro na Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a missão da igreja. Mas neste momento, eu quero que você prepare seu coração, prepare a sua alma para adorar o Senhor. Eu gosto das palavras do salmista em muitos dos salmos, mas particularmente do Salmo 103, quando o salmista diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O salmista fala com a alma dele, o salmista fala com ele mesmo e diz assim: que a minha alma bendiga o Senhor, que a minha alma diga que o Senhor é bom. Que neste culto você fale a sua alma e diga: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, o Senhor é digno do meu louvor e da minha adoração. Vamos falar com o Senhor nesse instante, vamos pedir a sua graça sobre nós e vamos adorá-lo neste primeiro domingo do mês de agosto. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um mês que se inicia, um mês de bênção, Senhor. Obrigado porque neste mês Koinonia pensa, reflete sobre missões. Pai querido, que o Senhor seja com a nossa igreja, mas seja com a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor é bom e o Senhor merece um cântico da nossa boca, um cântico da nossa alma, um novo cântico. Abençoa-nos, Senhor, e fala conosco durante todos os momentos deste culto, pois dedicamos cada instante dele ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar juntos ao Senhor, cantar a Ele, bendizer o seu nome. Cante junto comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu.
seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Corpo e família, cantemos juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Vamos orar nesse instante. Vamos orar entregando a nossa vida no altar do Senhor. Vamos orar entregando o nosso viver, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Vamos orar também nesse compromisso que você faz de dedicar a sua oferta ao Senhor. Cada domingo nós estamos convidando a igreja a manter-se firme nesse propósito
de estar dedicando aquilo que tem, mas principalmente aquilo que é ao Senhor, aquilo que você é ao Senhor. Então aí onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por este momento onde nós nos colocamos no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Recebe a nossa oferta de amor, Senhor. Recebe o nosso ser, recebe aquilo que temos e aquilo que somos. Tudo, Senhor, dedicamos a Ti, tudo colocamos no altar do Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é Teu, Senhor. Então, usa-nos, Senhor, usa-nos como o Senhor deseja. Queremos fazer a Tua vontade, queremos seguir, Senhor, as Tuas orientações. Orienta-nos, Senhor, dá-nos a direção que precisamos para neste mundo viver agradando o Senhor. Abençoa-nos, Senhor, seja conosco e prepara o nosso coração para ouvir, Senhor, a Tua palavra e o recado que o Senhor tem para cada um de nós, inclusive para este que ora nesse instante. Abençoa-nos, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e a Igreja de Jesus diz amém, amém. Que bom ter você conosco neste culto. Eu espero que os momentos que já tivemos no início, a adoração, o louvor, já tenha elevado a sua mente e o seu coração para perto do Senhor. Eu queria nesse instante voltar sua atenção para um texto da Palavra de Deus. Falamos no início que neste mês aqueles que estarão pregando aqui estarão olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns dizem, o livro das ações, da ação da igreja, ou ainda o livro da ação do Espírito Santo, que através dos seus servos começou a proclamar esse evangelho maravilhoso. E neste mês nós estamos enfatizando esse evangelho, o evangelho da esperança, porque certamente eu e você precisamos nestes dias de esperança, não é verdade? Quando as notícias, sempre aí notícias difíceis, complexas, complicadas, esse Covid-19 que não vai embora, essa vacina que não chega, muitas vezes essas notícias nos tiram a esperança, nos causam medo, apreensão, temor, tristeza, mas esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho que nós vivemos, esse evangelho é o evangelho da esperança. E neste instante, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, ou até no trabalho, ou onde você estiver, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, lá no capítulo 1, e vamos ler os primeiros versos, ou na verdade vamos ler do verso 3 em diante. E eu queria chamar sua atenção para esse texto. Nós vamos olhar algumas verdades maravilhosas que falam justamente isso, da missão da igreja, da missão daqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus. Porque a igreja não é o prédio. A igreja sou eu, a igreja é você. E a igreja vive independente do prédio. E não é verdade o que nós estamos fazendo nesses domingos? O prédio está lá fechado, mas a igreja continua aberta, viva e poderosa. Então, olha aí, Atos capítulo 1, verso 3. E eu vou ler o verso 3 e ler os versos seguintes até o verso 11. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, a muitas pessoas, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
É neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quando Jesus ele deixou a terra, depois de 3 anos e meio de ministração, de pregação, de ensino e de curas, ele deu aos discípulos uma tarefa que eu chamo uma tarefa desafiadora, até uma tarefa assustadora, que era anunciar a boa notícia de que o homem agora poderia arrepender-se dos seus pecados e, arrependendo-se, teria um lugar nos céus. Foi essa a tarefa, a missão que Jesus legou à sua igreja. Mas nessa tarefa tão desafiadora, tão grande, de levar a mensagem do Evangelho para todo mundo, até os confins da terra, ele não nos deixou sozinhos, não nos deixou sem as ferramentas para que nós pudéssemos cumprir essa missão, cumprir essa tarefa. E eu queria neste culto e nesta reflexão olhar com vocês essas ferramentas que estão descritas justamente aqui no texto que acabamos de ler, de Atos 1, verso 3 até o verso 11. A primeira ferramenta que Jesus deixou para os seus discípulos, deixou para que a sua igreja cumprisse a missão que ela tem de compartilhar, de levar esse evangelho da esperança. A primeira ferramenta é que a igreja tem uma base sólida. Que base sólida é esta? Olha o verso 3 de novo. Lá diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e ele deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Sabe de uma coisa? A igreja tem uma base sólida, que é a ressurreição de Jesus. A igreja de Jesus não está fundamentada na história de um grande mártir, na história de um homem que trouxe verdades profundas, fez coisas maravilhosas, mas um dia morreu e é honrada a sua lembrança. Não. A igreja de Jesus Cristo é fundada sobre a certeza de que este Jesus, este fundador, está vivo e está lá nos céus. É fundada sobre a certeza de um Jesus que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas enfatiza muito bem isso, enfatiza essas evidências da ressurreição de Jesus. Ele diz que ele esteve ali 40 dias falando acerca do reino com os seus. Jesus deu provas incontestáveis, provas indiscutíveis. É assim que Lucas retrata, de que ele estava vivo. Ele apareceu muitas vezes. Essa é uma das aparições. Mas Jesus apareceu, por exemplo, às mulheres lá no túmulo, naquela manhã de domingo. Jesus apareceu a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado muitos demônios. Jesus apareceu a 2 homens no caminho de Emaús. Lembra dessa história? Fica conosco, Senhor. Foram as palavras daqueles 2 discípulos. Jesus apareceu a Pedro em Jerusalém. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 34. Jesus apareceu a 10 discípulos
João capítulo 20, verso 19 até o verso 23. Jesus apareceu a 11 discípulos em outro momento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 diz isso. Jesus apareceu a 7 discípulos pescando no mar da Galileia. Jesus apareceu novamente a 11 discípulos agora lá na Galileia, Mateus 28, 16 a 20. Jesus apareceu a 500 irmãos. Jesus apareceu a Tiago, o irmão do Senhor. Jesus deu provas incontestáveis, indiscutíveis de que estava vivo. A igreja do Senhor Jesus tem a missão de proclamar o evangelho de um homem que está vivo, poderoso, que está conosco, não de uma figura que morreu e é lembrada da sua história, não. Jesus está vivo. Amém. Jesus está vivo. É esse Jesus que nós proclamamos, é esse Jesus que nós falamos, essa é a nossa certeza, a base sólida da igreja. Primeira ferramenta, a igreja tem a sua missão fundamentada numa certeza de que o seu fundador está vivo, é poderoso. Mas a igreja não somente tem essa ferramenta, Jesus também nos dá uma outra ferramenta que nos fortalece e nos ajuda a cumprir a missão da igreja. A igreja deve ter o poder do Espírito Santo. Verso 4 e verso 5 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, preste atenção, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos para que eles não saíssem de Jerusalém, mas ficassem lá em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Promessa essa que Jesus, na sua vida antes deste momento, falou vez após vez após vez. Por exemplo, o Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus enfatiza muitas vezes que ele iria mandar o Consolador, que ele iria mandar aquele que estaria com eles, e que seria uma espécie de substituto do próprio Jesus ali presente. A vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus nos dá essa certeza, culmina com essa grande dádiva do derramamento do Espírito, que vai acontecer em Atos capítulo 2. Irmãos e irmãs, a principal evidência de que o reino de Deus está inaugurado neste mundo é justamente a vinda do Espírito Santo. Mas eu não vou me deter muito, porque essa é muitas vezes uma questão muito polêmica, mas eu creio que nós, cristãos, precisamos estar com muita clareza sobre o que é esse batismo no Espírito Santo. Deixe-me dizer algumas coisas. Há muito assunto aqui para discutirmos, muito assunto para refletirmos, mas eu queria dizer apenas duas coisas. A primeira é que o batismo no Espírito Santo é um dom prometido de Deus Pai. É algo que Deus lega, que Deus nos concede. Eu não preciso fazer força para buscar. Deus nos dá. É uma promessa do Senhor, é uma dádiva do Senhor, é uma bênção imerecida de Deus. Em segundo lugar, também, Jesus havia instruído previamente seus discípulos a respeito desse dom prometido. Como eu falei, ele disse isso nos evangelhos muitas e muitas vezes, que um dia o Espírito Santo desceria sobre aqueles homens e daria poder sobre eles, e o Espírito Santo estaria ao lado deles, seria esse grande advogado, esse grande conselheiro que estaria ao lado dos seus discípulos. Ele apontou que um dia os discípulos receberiam esse Espírito Santo e experimentariam uma sintonia tão profunda com Deus, sem igual, como nunca tivesse existido antes, como nunca existiu até aqueles dias. Seria uma intimidade profunda com os discípulos e o Espírito Santo. E ainda, por fim, eu lembro-me que o Espírito Santo ele foi necessário
para o testemunho eficaz do cristão. Lembra? Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era necessário esperar em Jerusalém para que depois de batizados e agora fortalecidos, eles pudessem pregar o evangelho. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Muitas vezes eu faço essa pergunta e as pessoas dizem, eu não sei, pastor, eu fui. Eu acho que não. E muitas vezes acho que o batismo no Espírito Santo tem a ver com determinados sinais, determinadas manifestações. Deixe-me dizer uma coisa muito clara, olhando aí nos seus olhos. O batismo no Espírito Santo acontece a todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus, se você colocou Jesus como Senhor da sua vida, meu irmão, minha irmã, você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo agora entrou na sua vida, o Espírito Santo agora transformou o seu ser. Talvez você nem tenha essa ideia, mas isso aconteceu. E sabe uma coisa? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz com que nós tenhamos um novo nascimento. Aquilo que Jesus falou a Nicodemos, lembra? João capítulo 3, verso 3. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo agora habita em mim, no meu coração. Paulo fala isso, e vale a pena depois você olhar 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 até o verso 20. E sabe de uma coisa? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu sou selado pelo Espírito Santo. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo é a garantia de que um dia Deus vai me levar para o céu. O Espírito Santo é a garantia para você de que um dia Deus vai levar você para o céu. É a certeza da sua herança. Desde então, desde aquele dia de Atos 2 até hoje, cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador é batizada com o Espírito Santo. De agora em diante, se alguém um dia perguntar a você, olha, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi batizada com o Espírito Santo? Diga assim, sim, no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio na minha vida, tomou o meu coração e agora eu sou de Jesus e Jesus é meu. Diga isso, diga isso. A igreja cumpre a sua missão quando ela recebe o poder do Espírito Santo. Mas não somente isso, mas a igreja deve ter um foco profundo, um foco nítido. E que foco é esse? Veja o texto. Versículo 5, o texto continua dizendo assim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante que os discípulos perguntaram a Jesus se estava prestes do reino chegar. Havia na concepção judaica a ideia de que quando o Espírito Santo chegasse, você pode ver isso lá no livro do profeta Joel, o reino de Deus seria inaugurado. Mas isso aconteceu, mas a ideia dos discípulos e dos judeus era de um reino territorial, de um reino material, de um reino aqui e agora. E não era essa a ideia que Jesus estava trazendo ali. Por isso um foco. Qual é o foco que Jesus quer mostrar? O reino está aqui agora, mas não um reino material, não um reino que eu posso ver, mas um reino invisível, um reino que está no coração das pessoas. Lembra a palavra de Jesus? O reino de Deus está dentro de vocês. Lucas capítulo 17, verso 21. O reino de Deus está dentro de vocês. Por isso, querido irmão, a igreja de Jesus, ela tem que focar na pregação do evangelho, focar no anúncio de que esse Jesus está vivo. Essa é a missão da igreja, anunciar a todo mundo
a todas as nações, tribos, povos e línguas, que Jesus é Senhor, para que dessas nações, povos, tribos e línguas proclamem, anunciem e vivam o Evangelho da esperança. Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa, pelo menos registrada, foram as últimas palavras de Jesus. As suas últimas palavras. Então, foque bem nessa missão, nessas palavras que o nosso mestre anunciou antes de ir para os céus. Nosso trabalho é dizer ao mundo sobre Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Eu tenho que fazer isso na minha casa, aos meus parentes ou familiares que não têm Jesus. Eu tenho que fazer isso na minha escola, aos meus colegas na escola. Eu tenho que fazer isso no meu trabalho. Eu tenho que fazer isso na minha vizinhança. Onde eu esteja, eu devo anunciar que Jesus está vivo, que Ele é poderoso, que Ele transforma e que Ele concede a plena salvação a todo aquele que crê. Por isso, a igreja deve ter um evangelho da esperança, uma esperança segura. Veja como termina o texto. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem me cobriu da vista deles. Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto eles subiam. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Lucas é o único dos escritores do Novo Testamento que dá detalhes da ascensão de Jesus. Mateus e João mencionam algumas coisas. Na verdade, Mateus e João não mencionam nada. Marcos, sim, é que menciona muito brevemente. Marcos capítulo 16, verso 19. Lucas considera a ascensão de Jesus, essa subida de Jesus aos céus, como um evento sumamente importante. E eu louvo ao Senhor por termos esse registro para nós. Ele nos diz o suficiente para não duvidarmos da realidade do que aconteceu naquele dia em que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus. A ascensão de Jesus, meus irmãos, prova que Cristo terminou o trabalho que ele veio aqui fazer. Por isso ele foi assunto aos céus. A ascensão de Jesus prova que Cristo foi glorificado pelo Pai. E a ascensão de Jesus prova o ministério de Jesus hoje, que foi entregar o Espírito Santo, batizar-nos com o Espírito Santo, como falei, para que eu e você pudéssemos viver proclamando esse evangelho. O nosso Jesus está lá nos céus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele está glorificado à direita do Pai. O nosso Mestre Jesus é Senhor, é poderoso. É esse Jesus que está com você, esse Jesus que está comigo, esse Jesus que está com a igreja, para que nós anunciemos essa verdade. Eu queria terminar essa reflexão fazendo uma pergunta a você. Hoje eu quis fazer algumas perguntas, eu quis olhar muito bem nos seus olhos, se é possível, e fazer algumas perguntas. Eu queria perguntar a você, você que me ouve nesse instante, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Deixa eu mudar um pouquinho. Jesus voltasse hoje, lembra? Do mesmo modo como vocês viram subir, foi aquela palavra daqueles 2 homens, anjos, um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar. Alguns até acharam que nessa pandemia estava aí muito próxima a volta de Jesus. Não sei. Pode ser que sim. Quem sabe Jesus volte daqui a alguns instantes. Quem sabe ele volte amanhã. Mas eu queria perguntar a você. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto para encontrá-lo? Você está pronto para Jesus voltando? Você dizer, eu estou pronto. Eu tenho o Espírito Santo. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Eu espero que a resposta seja sim. Mas você disse assim, pastor, eu não tenho certeza.
eu não sei, você não está pronto. Eu quero ser muito enfático, você não está pronto. Neste momento, aí no seu lugar, você pode baixar sua cabeça, você pode fechar seus olhos, e você pode fazer uma simples oração, pedindo que Jesus entre no seu coração, pedindo que o Espírito Santo agora entre na sua vida, que Jesus batize você com o Espírito Santo, e que agora você seja uma nova criatura, nascido de novo, com o poder do Espírito Santo, selado por Ele, como garantia de que um dia, se seu coração parar, ou se Jesus voltar, você vai estar sempre com o Senhor. Deixe de lado a sua confiança em si mesmo ou na sua religião. Eu não estou pregando aqui uma religião, estou pregando Jesus que é vivo, poderoso, que foi assunto ao céu, mas um dia há de voltar. Há de voltar para fazer com que, como eu falei, povos, nações, línguas e tribos, no mundo inteiro, proclamem que Jesus está vivo. Proclame que pertence ao Senhor. Proclame que Ele é poderoso. Faça isso. Receba Jesus como Senhor e Salvador. E você que me ouve e já recebeu Jesus, proclame esse Evangelho. Fale a todos os povos que Jesus é poderoso. Essa é a missão da igreja. Anuncie esse Evangelho onde você estiver. E que o Senhor, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos abençoe. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Mais um domingo que nós estivemos aqui juntos, nesse tempo de culto, de comunhão e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Esse mês agora de agosto nós estaremos com base em missões. O que é que você achou, amor, desse culto? O que é que você acha relevante para a nossa vida nesse dia? É sempre um privilégio poder desfrutar, né, da palavra do Senhor, de ter a comunhão, mesmo que virtual, com os irmãos, e saber que Deus, mesmo assim, tem trabalhado e tem tocado a nossa vida.
Sem dúvida alguma, eu queria que você também fizesse essa reflexão. Pensasse sobre tudo que nós tratamos nessa noite, um momento inclusive de louvor que nós tivemos, que você possa ter uma semana abençoada, e eu gostaria de convidar você a, juntamente conosco, fechar os seus olhos e que nós possamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão em nossas vidas. Te agradecemos por esse mês que se inicia, um tempo que nós podemos crescer na tua presença, aprendendo um pouco mais sobre o livro de Atos e, sem dúvida alguma, entendendo um pouco mais como o tema missões se desenvolveu em todo o Evangelho. Que nós possamos aplicar em nossas vidas e que possamos reconhecer que temos como missão nesse mundo ser um instrumento em tuas mãos e propagar a semente do Evangelho para que pessoas possam vir a te conhecer. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor por nós, pela tua provisão e cuidado, e que tu possas continuar nos capacitando, direcionando os nossos passos, e que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós te agradecemos, oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana. Deus te abençoe. Tchau.